Ele nasceu em Palotina, no Paraná, sudoeste do Paraná, é lá perto de Clevelândia, Pato Branco. Pensa num lugar frio. Mas se criou em Cuiabá. Já está há algum tempo em Rondônia. Já teve a oportunidade de vir aqui no programa Atitude. Na ocasião a gente falou sobre eleições. Foi antes das eleições, foi aí eu acho que setembro, outubro. Muito simpático, muito querido. Está aqui comigo hoje o filho do seu José Vitor com a dona Roseli. O pai da belíssima, simpaticíssima, mas não para quieta, Mariana, e o esposo da Tainara. Muito bem-vindo no programa Atitude, meu amigo, especialista em direito empresarial, Dr. José Victor. Boa noite, Victor. Tudo bem? Bom, Marcão, boa noite para você. É um prazer mais uma vez estar aqui, agradecer o convite e poder também pedir permissão para o teu telespectador para poder conversar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, que é holding familiar e proteção patrimonial, direito empresarial como um todo. A gente tentou negociar com a Tainara para a Mariana ficar aqui dentro do estúdio, mas aí a Mariana está aprendendo a falar e aí nós não ia conseguir fazer a entrevista. Mariana, está assistindo nós, né? Ó, beijo, minha linda, muito linda ela. Ô Vitor, na ocasião que você veio aqui, você estava como juiz eleitoral. Não está mais. Não, continuo. Continua? Continuo como juiz eleitoral na condição de substituto, né? Entendi. Permaneci durante as eleições de julho a dezembro, quando o titular assumiu em dezembro, mas ainda fico na condição de substituto. E também integro a lista tríplice, né, que para a vaga de titular, que encerrou o mandato do Dr. Clênio Amorim. Certo. E essa vaga, tanto eu quanto a doutora Joilma e a doutora Ariane, estamos figurando na lista tríplice, está em Brasília para ser homologada e em breve será encaminhada para a presidência. O presidente da República. Presidente da República. Depois de homologado pelo TSE, segue para o Ministério da Justiça, que prepara todo o processo de verificação, né, do candidato. Depois de tudo pronto, encaminha para o presidente fazer a escolha presidencial. Que legal, que bacana. Hoje ele está aqui como especialista em direito empresarial. Você fez direito empresarial pela Escola Superior de Advocacia de Rondônia, é isso? Não, eu fui diretor. Você foi diretor? Geral da Escola Superior. Ex-diretor, isso mesmo. Legal, bacana. Eu tenho formação pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Meu MBA foi pela FGV. Legal. Hold hoje em dia é um nome muito comum, né, no meio empresarial. Mas explica pra gente, é um termo em inglês, né? O que significa holding? A holding, ela é, como você mesmo disse, é um termo em inglês que quer dizer controle, né? Hoje, a holding está bem difundida como um mecanismo de proteção patrimonial. Mas ela já existe no nosso ordenamento jurídico desde a década de 70. Até então, as grandes empresas, os grandes conglomerados que formavam o seu grupo econômico nesse modelo de holding. Mas, ao longo do processo de evolução das leis, inclusive da preocupação do aproveitamento tributário e também patrimonial, a holding começou a ser bem difundida entre as pequenas e médias empresas. E também para alguns núcleos familiares que têm como objetivo pensar em não se submeter ao inventário. O inventário no Brasil é muito caro. Muito caro. Também, além de ser caro, tem uma dificuldade muito grande por conta do tempo que se demora dentro do judiciário, apesar do Tribunal de Justiça aqui ser célere, mas existem muitas barreiras, ainda mais quando há litígio entre os herdeiros. Então a holding é um grande instrumento para quem em vida já quer deixar tudo organizado para as próximas gerações, seja no aspecto patrimonial, familiar, ou seja no aspecto empresarial. Então você consegue organizar tanto a empresa quanto também o teu patrimônio, integralizá-lo em forma de uma empresa para evitar esse mecanismo que é o inventário e é moroso dentro de um conjunto todo.
eu estou muito longe da minha ideia, porque eu imaginava o seguinte: holding você tem 3, 4, 5 segmentos, né? Você é um empresário e você tem vários empreendimentos, várias empresas. Aí você coloca uma administração dessa holding em cima de todas as outras. É mais ou menos isso. O modelo iniciou-se dessa forma, certo, com as grandes empresas. Você tem uma empresa controladora, você tem vários nichos de empresas operacionais. Pode ter um supermercado, uma farmácia, um posto de combustível. E para melhor organizar essas empresas, você pode ter uma holding, onde ela seja uma holding administrativa, ou seja, certo, ela vai administrar cada um dos segmentos, gerir participação dos sócios, enfim. Mas dentro dessa holding, você também pode ter uma outra empresa, porque holding é uma empresa, é uma constituição certo, de uma empresa. certo. E a forma com que ela é constituída, ela tem como finalidade administração ou gestão patrimonial de imóveis, gestão de locação de bens e veículos, participação em outras empresas. Por exemplo, Marcão, vamos supor, você não tem nenhuma empresa, mas quer investir na empresa de um determinado conhecido seu ou de alguma oportunidade empresarial. Claro. Ao invés de você colocar o seu CPF naquela empresa, que corre um risco muito grande, porque não vai ser administrada por você, por exemplo, claro, mas você vai ser um investidor, você pode montar uma holding de participação. O que é? Ela vai ter como finalidade participar em empresas. Entendi. Investir, receber lucro, se for o caso, inclusive administrar. Então, ela pode ser feita de várias formas. Administração, gestão patrimonial, gestão financeira, organização de participação em outras empresas. Então, a holding ela é um instrumento de organização empresarial. E também tem o viés de permitir, além disso, a sucessão patrimonial e também a organização tributária. Nessa questão da sucessão patrimonial, vamos lá, tem um gestor, tem o fundador, o cara, e aí ele tem 4, 5 filhos. Você falou que a holding elimina a questão do inventário. Como é que fica isso? Ela define quem vai ficar na sucessão ou divide? Como é que funciona isso? No inventário, o juiz vai ser esse gestor. Né? Ele vai decidir pelos critérios legais a participação financeira, a participação de cota de sociedade, ou até quando os contratos sociais não definem. Certo. Agora, na holding, o patriarca ou a matriarca, ele tem condições de definir qual filho vai ser o administrador, quem vai participar com comando na empresa, quem vai ter lucro, mas não vai administrar. Ou então, ele pode transmitir todo esse patrimônio em vida, porque são ações ou cotas sociais, e ele pode ainda assim se manter na gestão desse patrimônio. Porque ele pode fazer uma doação com reserva de usufruto, e ele continua na administração desses bens até a sua passagem por essa vida terrena. Então ele consegue deixar tudo organizado para que no momento em que ele falte, tudo já esteja devidamente organizado, não há um prejuízo de continuidade para essa empresa, não precisa pedir benção para vender um imóvel, não precisa pedir autorização para vender qualquer tipo de ação da empresa. Então, é uma forma de você facilitar essa continuidade sem nenhum tipo de imprevisto. Eu tenho um primo que ele mora no interior de São Paulo e ele era comercial de uma grande empresa de exportadora daquelas louças que vai nos postes de luz. Uhum. Uma louça de marrom que usava-se, agora nem sei se usa mais, né? E ela era exportava para o mundo inteiro e tal. E aí, quando o fundador ficou doente, aí os filhos, entre eles, conversaram. Você cuida desse departamento, você desse tal. E aí, de repente, começou a vir dar prejuízo.
entendeu? E aí, quando sentiu que ia falir, uma empresa de muito, muito tempo, né? Aí chamaram um grupo japonês, e esse grupo japonês chegou, e a primeira coisa que ele fez, ele tirou todos os filhos das administração, entendeu? Fez, muito provavelmente deve ter feito uma hold, né? Mas esse grupo japonês colocou, primeiro, tirou os caras desses cargos, né, de tomada de decisão, né, e falou, ó, vocês fazem parte de um conselho, e e começou a administrar, depois de 5 anos entregou de novo, mas aí já de uma forma profissional, contratou uma diretoria, e a família ficou fazendo parte do conselho, recebendo, não deixaram de ser dono, mas deve ter fundado uma hold, muito provavelmente. Marcão, 95% das empresas no Brasil são empresas familiares. Ou seja, são geridas pelo núcleo familiar. A grande parte dessas empresas, e eu estou falando de micro e pequenas empresas e empresas de grande porte, inclusive. Certo. Muitas empresas dela não têm uma assessoria jurídica adequada, não tem uma assessoria contábil adequada. E o que acontece? A holding ele permite essa organização societária, essa reestruturação societária de forma profissional. Então, ou seja, identificando quem tem as melhores qualidades para exercer cada ponto de atividade. Então, permite, além de explorar de uma forma muito melhor o desempenho de cada empresa, também permite analisar de uma forma 360 as atribuições daquela empresa. Permite que ela esteja organizada para receber capital. Permite que ela esteja organizada para receber ou para solicitar empréstimo junto às instituições financeiras. Porque uma empresa organizada faz com que o banco, que a instituição financeira, olhe com melhor... Porque vira uma baita de uma organização. Exatamente. E não precisa... Muitas pessoas podem pensar, poxa, mas isso é caro, isso é moroso, isso não é... Uma hold não existe um esqueleto para um modelo que sirva para cada um. Não. Toda empresa tem que analisar um perfil e cada uma delas tem condições de ter uma holding. A holding como eu disse, é uma organização. Ou então você pode se preparar para o futuro próximo, ainda que você não esteja no momento apto para ter toda uma estrutura. Mas é possível para pequenas, é possível para médias empresas, é possível inclusive, por exemplo, suponhamos você que tenha 3, 4 imóveis, eu sei que você também trabalha com imóveis, mercado imobiliário. No mercado imobiliário, imagine alguém que tenha hoje 5 imóveis alugados. Ele vai pagar o imposto de renda a 27,5% todos os anos. Ele vai apurar o rendimento e vai pagar 27,5%. Numa holding imobiliária, ele vai passar a pagar 11,33%. O que é melhor? Pagar 11,33% ou pagar 27,5%? Por quê? Esclarece isso para nós. Porque a organização, quando você recebe na pessoa física, o imposto de renda é 27,5%, dependendo da faixa. Então, quando você constitui, você formaliza isso, você profissionaliza isso e monta uma empresa patrimonial, exatamente, você tem o benefício fiscal do Simples Nacional, por exemplo. Então, você pode pagar de uma forma reduzida. Então, o que se chama isso? É elisão fiscal. Muitas pessoas fazem a chamada evasão fiscal, e isso é crime. A holding nada mais é do que uma elisão fiscal, ou seja, é um planejamento tributário. É fazer com que você, permitir que você tenha um melhor aproveitamento tributário de cada segmento. Então, por exemplo, ao invés de você receber um prolabore dessa empresa, onde você vai ter que pagar imposto também, você pode fazer retirada, que a retirada é isento de imposto de renda. Então, a empresa é sua, você paga menos imposto, faz retirada e ainda não é tributado. Automaticamente tem lucro. Exatamente. Então, eu acabei de dar um exemplo para uma pessoa natural que tenha 3, 4 imóveis. Certo. E que paga bastante, por exemplo, paga imposto de renda. Eu conheço, inclusive a mãe do nosso colega que a gente conversou antes, ela tem aproximadamente 20 imóveis na pessoa física. Ela paga mais ou menos mais de 100 mil reais por ano de imposto. Então, se passar a pagar dentro de uma estrutura de holding, vai passar a pagar em torno de 30, 40 mil por ano. Quem é que não quer deixar de pagar 60 mil por ano?
Nossa, é uma economia gigantesca, né, cara? E isso com um simples movimento de planejamento tributário. Sair do eu tô popularizando, tá? Sair do CPF e ir pro CNPJ. Não é difícil, né? É muito difícil lidar com a passionalidade dentro do mundo empresarial, né? Por que eu estou dizendo isso? Aí você é neto de um fundador, então o avô exprimiu um amor maravilhoso pelaquela empresa, o pai então nem se fala, tanto que você foi criado ali dentro para assumir a presidência e tal, né? E aí vem o pessoal falando no profissional, onde o quê? Dentro de uma gestão empresarial não cabe passionalidade. Cabe o profissionalismo. Não deve ser fácil lidar com essas pessoas apaixonadas, né? Não, inclusive eu tive um caso muito interessante que eu acho que vale a pena falar. Por exemplo, Fica à vontade. Nós tivemos um caso que o patriarca, a gente conseguiu organizar tudo, identificar quem é que ia ficar com o quê, e no final das contas teve um impasse, porque ambos os herdeiros, né, os sucessores, eles tinham interesse em ficar com a cadeira do pai, que era do avô. Então, a grande briga era quem que ia ficar com a cadeira, porque essa cadeira tinha um ciúme. Claro. E depois de muito tempo, muito matural, o cliente ele chegou a uma conclusão de quem ia ficar com essa cadeira. Ninguém. Ele foi lá e destruiu. Nossa. Então, essa foi a solução. Nós utilizamos, por exemplo, nós temos uma equipe multidisciplinar, colocamos psicólogo, coaching, para tratar isso, ver quais eram os traumas, e chegamos, no final das contas, tudo foi resolvido, porque ninguém ficou com a cadeira, foi lá, quebrou, queimou e fez um vídeo e mostrou para todo mundo. Simples assim. Nossa, uma cadeira, gente. Uma Já cadeira. imaginou que é isso? Eu sempre conto essa situação nas palestras ou nos eventos que eu vou, porque é algo que a experiência traz para a gente. Às vezes, pequenos detalhes. Você imagina isso num patrimônio de mais de 20 milhões de reais. Nossa, você tá Imagine louco. isso dentro de um inventário. Acabaria com tudo. Ou seja, um grande acordo, um grande problema que estaria resolvido por conta de uma cadeira, com certeza traria mais trauma para esses herdeiros.